Olá pessoal, tudo bem? Sou Guilherme Carvalho, aqui da Clínica Endonet. Bom, hoje eu queria falar um pouco com vocês. O que nós acompanhamos ao longo do tempo é que muitas vezes as pessoas tentam fazer o processo de perda de peso baseado não em reeducação alimentar, mas sim em uma restrição muito grande alimentar. E isso não gera o resultado esperado. E aí eu vou explicar para vocês nesse vídeo alguns pontos justificando essa minha fala. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que levar em consideração que qualquer dieta que ela é muito restritiva, ela não vai ser sustentada no longo prazo. Ou seja, você vai hoje conseguir uma perda de peso baseada num déficit calórico bastante elevado, só que no futuro, como você não consegue sustentar essa dieta por muito tempo, você vai ter um reganho de peso muito mais rápido do que o habitual. E o normal é que isso não aconteça. Bom, e aí a gente fala no quê? Quando a gente está num momento de buscar uma melhora na qualidade de vida, uma melhora na saúde através da perda de peso, a gente tem a necessidade, obrigatoriedade, eu diria até que a gente não pode fazer de uma forma diferente, que é de buscar o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar adequada. Por quê? Vamos falar aí da parte nutricional. A gente fala que o paciente ele vai passar por uma fase em que ele vai precisar, primeiro de tudo, reconhecer como o seu corpo está. Então, se tem muito líquido retido, se está com gordura visceral muito elevada, se tem esteatose hepática, se o metabolismo está muito lento, ele vai precisar entender um contexto mais profundo do seu corpo para que a partir dali ele possa ter uma dieta específica focada no problema em que ele está tendo no dia a dia. Bom, feito isso, então a gente já tem uma ideia de como vai ser o cardápio desse paciente, de como vai ser essa etapa de reeducação alimentar dele, de perda de peso. Na sequência disso, a gente inicia um atendimento que é totalmente personalizado. Então o paciente vai ter ali o cardápio montado especificamente para ele e ele vai conseguir ter o resultado baseado em respostas fisiológicas adequadas. Déficit calórico não é só através dele. Então o paciente ele vai aprender a comer uma quantidade alimentar adequada, ele vai aprender a como controlar a sua saciedade, ele vai aprender a como controlar a sua fome emocional, ele vai aprender os aspectos da fome fisiológica, porque assim ele vai ter uma maior durabilidade no processo de manutenção do peso. Então esse é de uma forma bem simples e bem sucinta sobre como funciona o aspecto do acompanhamento nutricional. O acompanhamento psicoterápico. Então, na psicoterapia, o paciente ele vai ter ali uma maior compreensão sobre como funcionam os seus gatilhos alimentares, se tem algum transtorno alimentar associado, ferramentas que ele pode ter para tratar esse transtorno alimentar. Ele vai compreender que não é comendo pouco que ele consegue perder peso, e sim comendo o suficiente. Então, desmistificar muitas vezes situações colocadas ao longo do tempo na cabeça das pessoas, também é um papel da psicoterapia. Trazer mais tranquilidade para o paciente durante esse processo, trazer o paciente sempre para o centro do problema e não fazer com que ele disperse, fique radical nas ações. Então, ou seja, não é fazer atividade física muito intensa logo de cara, é começar devagar. É a dieta ter substituições adequadas para aquilo que você tem prazer em comer. Então, a nossa ideia é que com um acompanhamento psicoterápico, o paciente ele consiga ter essas alterações no seu dia a dia, na sua rotina, de forma que seja sustentável, porque ele vai fazer gradualmente e leve no dia a dia. A parte médica, então a gente fala aí da parte médica do balão intragástrico, que vai dar uma saciedade precoce e prolongada, uma inibição no apetite bastante profunda, principalmente na fase inicial. Ele vai ocupar esse 60% do estômago, vai pesar até 700 ml. A gente fala da bariátrica por endoscopia, que ela vai reduzir o seu estômago, deixando em um formato como se fosse uma banana. Ele vai ficar tunerizado, então reduz aí até 70% da tua capacidade gástrica e também inibe o apetite e dá uma saciedade mais precoce. A gente também fala dos medicamentos. Então os medicamentos eles são personalizados para cada paciente, aí pode ser para diminuir a retenção de líquido, para dar saciedade precoce, pode ser para inibir o apetite, pode ser para acelerar o metabolismo, pode ser para queimar a gordura mais rápido e por aí vai. E
Além disso tudo, o acompanhamento do médico faz toda a diferença, porque o médico ele vai vendo mês a mês o paciente como está, pontualmente solicita algum exame, e dessa forma ele vai acompanhando a evolução do paciente. Acompanhando essa evolução de forma satisfatória, ele consegue fazer com que esse paciente tenha uma boa perda de peso e, por consequência, esse paciente ele vai ter mais conforto no processo de perda de peso e no futuro ele vai ter mais tranquilidade em lidar com as situações por conta de todo esse contexto que eu falei da equipe multidisciplinar. Então ele vai conseguir ter mais tranquilidade para ter ali uma manutenção do peso. Além disso, a gente não abandona os pacientes. Então todos os pacientes têm canal aberto aqui na clínica, tem canal aberto com cada um dos profissionais, tem canal aberto para que ele possa se comunicar de eventuais necessidades. Então percebeu que está tendo um ganho de peso, percebeu que está de alguma forma mais inchado, percebeu que o seu metabolismo desacelerou muito, está desanimado, enfim, procura a nossa clínica e a gente vai conseguir aí um agendamento rápido com o doutor para conseguir resolver essas questões de uma forma pontual e assim o paciente possa retomar ao centro da meta. Então, tentei explicar para vocês aí a importância dessa equipe multidisciplinar. Agora vamos falar do radicalismo, em específico em relação à parte alimentar. Quando o paciente ele se sacrifica muito nessa parte alimentar, o que acontece? Pensa assim, você vem de uma dieta de 3.000 calorias dia, comendo nas salgadinhos, fritos, assados, não tomando muito conta do volume que você está comendo, mesmo nas refeições principais, né, como almoço e jantar, beliscando bastante ao longo do dia, ingerindo refrigerantes ou sucos industrializados, aqueles de caixinha, e por aí vai. Então você está ingerindo uma quantidade muito grande de gordura, uma quantidade muito grande de calorias, de açúcar e sódio, e enfim. Então esse paciente sai dessas 3.000 e desses níveis todos, ele cai de repente para 500 calorias dia, numa restrição alimentar muito grande. O que isso vai prejudicá-lo? Primeiro de tudo, o seu corpo ele vai sentir muita fraqueza. Então, como vai faltar energia, pela quebra muito rápida dessa dieta, o paciente vai sentir fraqueza. Então, para quem for praticar atividade física, corre esse risco de desmaio, corre esse risco de uma lesão com mais facilidade. Na sequência disso, o paciente também ele vai começar a perceber que ele vai ficar com sono o tempo todo. Isso porque o seu organismo vai entender que ele está passando por um deserto alimentar e ele vai começar a baixar a frequência cardíaca, diminuir a intensidade da respiração, a intensidade de conexões cerebrais e também dos outros órgãos. Então esse paciente, ele por consequência, vai ter aí mais sono para se preservar por mais tempo. Além disso, esse paciente também vai ter sua cognição afetada pelo pelo segundo aspecto que eu falei. Então, ou seja, prejudica mais do que ajuda. E essa dieta muito restritiva, por que ela não consegue ser sustentada? Porque você vai perceber que você vai começar a sentir muita fome. Porque o teu corpo ele vai sentir falta de vários nutrientes essenciais, vai sentir falta de energia, principalmente desses dois aspectos. Então, nesse momento, o teu corpo ele vai começar a te mandar fome. Por que ele vai começar a te mandar fome sem parar, mesmo que você coma outras coisas? Porque ele vai precisar que você reponha esses minerais e essa energia que ele está precisando. E aí você eventualmente vai beliscar, vai comer alguma coisa que não é adequada. Então naquele momento ele se sente saciado pelo período de refeição que você fez e pelo peso que aquela comida fez ali no teu estômago, libera a grelina, você se sente saciado. Porém ele vai continuar sentindo falta dessas situações e ele vai te mandar novamente sinal de fome. Então a restrição alimentar muito grande, ela mais prejudica do que ajuda. Agora, quando a gente parte para um aspecto de reeducação alimentar, vou falar do balão intragástrico, por exemplo. Então ele vai reduzir ali o volume com que você vai se alimentar. Então você vai comer algo em torno de 200 a 300 miligramas nas refeições principais, almoço e jantar. Isso é mais que suficiente para um adulto em estatura média, para que ele consiga ter a perda de peso e a manutenção do seu peso depois. Isso se ele tiver uma alimentação bem balanceada, uma alimentação bem selecionada. Então, com isso, a gente fala que a gente diminui muito. Eu acho que não é excluir 100% nada, porque no nosso dia a dia a gente, eventualmente, a gente vai em festas, a gente vai em eventos, a gente vai em coquetéis, a gente participa de reuniões
a gente viaja, enfim, e tudo isso a gente passa a ter acesso a alimentos que não são aqueles que a gente seleciona, e sim aqueles que estão disponíveis. Então, por isso que eu falo que não é assim, restringir em absoluto, e sim a gente compreender como fazer. Então, vamos lá. Então, diminuir ao máximo industrializados, embutidos, frituras, os enlatados, alimentos com um valor muito alto de sódio, alimentos com um valor muito alto de açúcares, alimentos muito altos em valor, por exemplo, de sódio. Então, a gente conseguindo eliminar de uma forma bem ampla esses alimentos, deixando poucos deles e ainda assim com uma frequência muito baixa, a gente consegue ter uma boa perda de peso e uma boa manutenção do peso. Porque, volto a falar, a gente vai estar comendo aquilo que é o essencial para o nosso corpo, mandando para ele tudo aquilo que ele necessita para se manter vivo, estável e saudável no seu dia a dia. Então você não vai ter prejuízo, porque você não vai ficar com fome, você não vai ficar com sono, você não vai ficar com letargia, você não vai ficar com tua cognição afetada e nada do tipo. Tua imunidade também não baixa, continua tudo bem também. Então o contexto sempre é de buscar uma reeducação alimentar. E lembrar sempre que quando a gente fala do contexto de perda de peso, a gente fala que não existe mágica e não existe milagre. O que existe são bons métodos, boas equipes multidisciplinares que vão te dar um bom suporte e principalmente você. Você precisa se empenhar, você precisa entender do contexto em que você tem que se esforçar para ter essas mudanças, para que dessa forma, assim que todos esses fatores forem se esvaziando, ou seja, assim que o tratamento começar a ter menos eficácia, assim que essa equipe não estiver mais te acompanhando, você vai seguir com a tua perda de peso, você vai seguir até que você chegue ao teu objetivo de perda de peso e você também vai conseguir ter uma ótima manutenção do peso depois. Então, foque em você. Lembra que é por você e para você que você está fazendo, é pela tua saúde, é pela tua qualidade de vida e pelos teus motivos. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar descritos aqui embaixo, podem mandar inbox. Tanto eu, quanto o Dr. Guilherme, quanto a doutora Marcela, teremos aí o maior prazer em responder todas as perguntas, sem exceção. E também, se vocês tiverem sugestão de tema para os próximos vídeos, próximas lives, podem deixar aqui, que eu, Dr. Guilherme e a doutora Marcela teremos o maior prazer em gravar esses vídeos para vocês. Tá bom, pessoal? Bom, agradeço a todos pela companhia, agradeço a todos pela presença aqui em nossa live, a todos que vão assistir. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm pela Endonet. Um abraço a todos, tchau, tchau.